Olá, meus irmãos. Esse vídeo é para falar do básico sobre ministério diaconal, sabe? Sobre diáconos numa igreja batista. Então, a gente vai olhar para os dois textos principais que a Bíblia trata sobre diaconato e o básico do básico de doutrina e teologia numa igreja batista, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa página da Bíblia, que aqui está. Então, assim, primeira coisa, quando a gente fala de diáconos, a gente vai olhar para dois textos na Bíblia, que é Atos 6 e 1 Timóteo 3, tá bem? São esses dois textos, não tem outros, né? Em outros textos, os diáconos são apenas mencionados, tá? Então, a gente vai ter a menção a Estevão, a menção a Filipe, tá? A menção aos diáconos lá em Filipenses 1, né? Filipenses 1:1, tá? Mas os dois textos que descrevem o que nos dá conteúdo doutrinário para o diaconato é Atos 6 e 1 Timóteo capítulo 3, certinho? Tá. Então vamos lá. Antes de entrar no texto bíblico, diácono, a figura do diácono já existia de ser da igreja primitiva, tá? Então, sim, diácono era uma figura comum, sabe, no mundo grego. Na Grécia Antiga, diácono é, na verdade, uma palavra usada no contexto da Grécia Antiga e era usada para um servidor, normalmente um servidor doméstico, tá? Então, um auxiliar que trabalhava em casa, um garçom, alguém que, né, um empregado que servia os alimentos, era chamado de diácono, tá? Então, e aí essa palavra nem é traduzida, ela é na verdade transliterada, né? Então você pega o mesmo termo que era usado na Grécia Antiga, diáconos, e translitera ele para o universo aqui. Então a palavra é a mesma, sabe? Então, quando a igreja usa o termo aqui em Atos 6, diáconos, sabe? Tá trazendo exatamente esse contexto de alguém que vem para auxiliar, de alguém que vem para servir, tá? Normalmente traduzimos diácono como servidor, sabe? Alguém que vem para cooperar, ajudando, servindo as pessoas, tá? Talvez por isso, muitas vezes o diácono na igreja se resume a servir a ceia, né? Até porque a palavra era muito usada para algo como um garçom, alguém que serviu o alimento. E aí você coloca o garçom lá para servir as bandejas na ceia, tá? Mas isso aí é quase que um símbolo do trabalho do diácono, sabe assim? O trabalho do diácono se estende muito além disso, tá bem? Então, mas na Grécia Antiga a gente já tinha a figura do diácono que ia, né, servir, ajudar, auxiliar nesse trabalho, tá bem? Sendo um servidor e sendo um auxiliar, o diácono também é alguém que está debaixo de ordem, tá? O diácono não é o mordomo. O diácono não é o chefe, não. Ele é alguém que está debaixo de ordem, que recebe ordem para fazer uma ação específica atendendo as pessoas, tá? E aí já vem no contexto também de Atos 6, os diáconos como os auxiliares dos pastores, né? No caso de Atos 6, auxiliares dos apóstolos. Então, os apóstolos lideram a igreja. Para facilitar o trabalho dele, entra a figura dos diáconos, sabe? Que vão auxiliar os apóstolos, servindo as pessoas. Certinho? Vamos para o texto de Atos 6, então, tá? Então, vamos lá. Qual é o contexto aqui? Em Atos 5, né, nós temos aqui Ananias e Safira, os apóstolos fazem muitos milagres, prisão dos apóstolos, o parecer de Gamaliel, a igreja está crescendo, tá? Em Atos 4, Pedro e João são presos, tá? A igreja em oração, a igreja ora, o local se sacode, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar, a comunidade cristã, tá? A comunidade cristã está de vento em popa, a igreja está crescendo, tá uma coisa maravilhosa. Barnabé, em Atos 3, o que que nós temos? A cura do coxo, sabe? O discurso de Pedro, milhares de pessoas vão crer em Jesus, vão se converter, tá bem? Em Atos 2, o que que nós temos? A descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro, milhares, 3.000 batizados, enfim. O que que é o contexto que nós temos aqui? A igreja, né, a partir da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, a igreja está crescendo. Os apóstolos estão extremamente empenhados nisso, eles estão pregando o evangelho, eles estão discipulando, eles estão ensinando a doutrina dos apóstolos, eles estão capacitando a igreja, eles estão viajando ali por toda a região, pregando o evangelho. E, cara, a igreja explodiu, a igreja está crescendo muito, tá? E aí começa Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, né? Ou seja, crescendo a igreja, com o crescimento da igreja, o que que houve? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, tá? Irmão, crescimento de igreja traz problema, né? Nós queremos que a igreja cresça, mas o crescimento da igreja traz dificuldades, traz problemas, traz circunstâncias que precisam ser resolvidas e exige um grupo maior de pessoas empenhadas no cuidado uns dos outros, tá? Então, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja,
a igreja foi crescendo, sabe? Algum tempo antes, era só um grupo de 120 pessoas, tranquilo, de boa, sabe? Talvez tinha 2 ou 3 viúvas ali no meio só, era fácil atender, era fácil resolver as questões. Agora não. Agora, apenas depois do sermão de Pedro, 3 mil pessoas se convertem. A igreja já bateu os 5 mil membros, sabe? E imagina, você administrar as necessidades de 5. Se tinha 2 ou 3 viúvas no grupo de 120, quantas viúvas devem ter no grupo de 5 mil? Cara, sabe? Então, a quantidade de problemas numa igreja em crescimento é cada vez maior, é exponencial também, tá? Então, a igreja está crescendo. E quando a igreja vai crescendo, os problemas vão surgindo. Os problemas também vão aumentando e eles precisam ser resolvidos. Então, houve o quê? Murmuração. Murmuração. E essa murmuração se dirige a quem? Se dirige à igreja em geral, mas se dirige especialmente à liderança da igreja. E quem é a liderança? Os apóstolos. O grupo dos apóstolos. Mas Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Felipe, a galera tá lá, ó. Sabe? A galera, a gente viu no capítulo anterior, eles estão sendo presos, eles estão sendo chicoteados, eles estão pregando o evangelho, eles estão fazendo milagres, eles estão doutrinando, discipulando a igreja. Alguém precisa estar cuidando das necessidades básicas, da viúva que não tem o que comer, né? E aí isso estava sendo deixado de lado. Ah, alguém vai fazer, e tinha alguém que estava fazendo e não estava fazendo certo, não estava fazendo ok. Ou seja, o contexto que temos aqui é que os apóstolos precisam de ajuda. Os pastores da igreja precisam de ajuda. Eles não conseguem fazer tudo. Eles não conseguem estar em todos os lugares. Ou eles vão focar na pregação da palavra, no discipulado da igreja, na capacitação da igreja, na elaboração dos sermões, na elaboração dos estudos bíblicos, na expansão da igreja, abrindo congregação e tal e tudo mais, ou eles vão focar na distribuição de cesta básica, né? Em verificar com cada pessoa necessitada, cada pessoa desempregada e tal, se ela está bem, se ela está sendo atendida. Os pastores, os apóstolos, não podem fazer tudo, tá? Então surge essa situação. Versículo 2. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, tá? É um problema sério? É um problema sério. Mas a pregação da palavra, o ministério da palavra, é ainda mais importante. Então, qual é o contexto que temos aqui? O pastor precisa de ajuda na igreja, tá? O pastor precisa de irmãos capacitados em auxiliar, em cuidar das pessoas, tá? E aí que os diáconos vão surgir nessa necessidade da ajuda dos pastores, tá? Eu estou falando pastores do nosso contexto atual, né? No contexto de Atos 6, apóstolos, tá? Mas os diáconos vão surgir na ajuda, no contexto de ajudar os pastores e de servir às pessoas, ajudando, atendendo as pessoas, para que não haja na igreja pessoas negligenciadas, pessoas deixadas de escanteio, pessoas com necessidades que não são atendidas, tá? Aquele irmãozinho da igreja que está desempregado, todo mundo sabe que ele está desempregado, mas ninguém pergunta se ele estava com a reserva financeira, se ele está conseguindo pagar a água e luz, se ele está conseguindo colocar a comida na mesa. Imagina, nós estamos na igreja, todos louvando ao Senhor, celebrando a Jesus Cristo, e tem um irmãozinho lá, que ele e a família dele estão lá na igreja, louvando a Deus, mas está com a barriga roncando, estão com fome, porque só comeram né, um arrozinho lá e tal, porque não tem mais nada na despensa. Imagina, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe assim, tal. Mas alguém precisa estar atendendo a isso, alguém precisa estar cuidando disso, sabe? Então, vem a proposta dos apóstolos. E qual é? Escolhei, eles falam para a igreja, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, tá? Então, os apóstolos dão para a igreja as credenciais dos diáconos, ou seja, os diáconos precisam ter essas e essas e essas características. Aqui, o que os apóstolos estão fazendo? Estão ensinando a igreja. O trabalho deles é eles. O ministério da palavra é isso. Não é só pregar no domingo à noite. É ensinar. É doutrinar. É discipular. Os apóstolos aqui estão fazendo o trabalho deles, que é o discipulado. E eles estão discipulando a igreja. E qual é a lição que eles estão dando aqui? Ó, nós precisamos de diáconos. De pessoas na igreja preparadas para servir a igreja e atender aos irmãos, para que ninguém na igreja seja negligenciado. Quais são as características, as credenciais que os diáconos precisam ter? E aí eles vão dar aqui, tá? Boa reputação, ou seja, todo mundo na igreja precisa confiar neles. Todo mundo na igreja precisa dizer: esse é um crente em Jesus. Essa é uma crente em Jesus, tá? Todo mundo na igreja precisa entender que eles são cheios do Espírito Santo, eles são crentes de verdade, tá? Todo mundo na igreja precisa dar testemunho da sabedoria desses irmãos, tá? E essas pessoas vão cuidar desse serviço, tá? E os diáconos encaram o trabalho deles como um serviço. E aí, os apóstolos
dão as credenciais, ensinam a igreja as características que os diáconos devem ter, mas quem que escolhe os diáconos? É o pastor? Não, a igreja. A igreja é que escolhe. A igreja sabendo, ah, beleza, pastor, é assim que tem que ser os diáconos. Entendemos. Ok, então agora vamos escolher. A igreja escolhe, tá bem? Na prática, isso pode acontecer um pouco diferente, né? Então, no meu caso, por exemplo, na Igreja Batista de Vespasiano, o pastor, indica os diáconos, mas a igreja é que valida. Então, ou seja, em última análise, a igreja escolhe, né? A igreja pode discordar daqueles que eu indiquei, né? Ó, irmãos, eu quero indicar esses irmãos como diácono. A igreja aprova, a igreja reconhece que esses irmãos têm boa reputação, são cheios do Espírito Santo de Deus, são cheios de sabedoria, e eles são capazes de fazer esse trabalho? Os irmãos acham? A igreja, sim, a igreja escolhe, a igreja valida as indicações do pastor, tá bem? Então é isso, tá? E aí vem, né? Os quais consagraremos a oração, e nós, e quanto a nós, né, os apóstolos continuam dedicados ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Aí o texto diz, versículo 5, que o parecer agradou a toda a comunidade. Então a comunidade entendeu. Ó, realmente, precisamos. Precisamos de homens e mulheres, diáconos, no contexto original aqui, apenas homens, né? Precisamos de pessoas na igreja que possam fazer esse trabalho. E aí eles elegem, né? Elegem 7 diáconos. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, tá? Eles são apresentados aos apóstolos e são consagrados. Os apóstolos oram e impõem a mão sobre eles. Amém? Aí temos o versículo 7, né? O versículo 7 termina o assunto dizendo: a igreja crescia na palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A ideia é, o texto começa falando de uma igreja crescendo, aí depois fala de uma igreja enfrentando problemas, fala da solução desse problema e volta a falar do crescimento da igreja, tá? Ou seja, qual é a ideia, irmãos? A nossa igreja, ao crescer, vai enfrentar problemas. E ela precisa resolver os problemas para continuar crescendo, tá? Os diáconos entram aqui como uma solução do problema, tá? Os diáconos entram como uma solução do problema, propiciando, dando as condições para que a igreja continue crescendo, para que a igreja continue se desenvolvendo, tá? Então, em resumo, os diáconos servem para ajudar no crescimento da igreja, como auxiliando os pastores e servindo as pessoas, cuidando das pessoas, não permitindo que pessoas sejam negligenciadas, né? Os diáconos estão atentos, eles amam a igreja, eles são apaixonados pela igreja. Sabe, eles vestem realmente a camisa da igreja. E em todo culto, eles estão atentos às pessoas, eles estão conversando com as pessoas, eles perguntam ao pastor, eles perguntam aos irmãos como é que tá, como é que tá na sua casa, como é que estão as coisas, como é que estão as finanças. Eles estão atentos a tudo, sabe? Eles estão cuidando para que as pessoas na igreja estejam sendo atendidas, estejam sendo cuidadas, tá? Diáconos vêm para cuidar das pessoas, auxiliando os pastores no seu trabalho. Amém? É isso aqui que temos. Aí a gente vai lá para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3. Em 1 Timóteo 3, Paulo, ao falando com Timóteo, vai dar ao Timóteo quais são as qualificações. Paulo aqui está bem depois de Atos 6, né? Lá em Atos 6, Paulo nem era um crente. Paulo era um desgraçado, né, miserável, que estava lá matando e prendendo gente, né? Aliás, o primeiro diácono, né, um dos primeiros diáconos, é morto sob consentimento de Paulo. É Paulo lá que pode matar, né? Ou seja, Paulo, é engraçado essa ironia, né? Paulo é o assassino do primeiro diácono, de um dos primeiros diáconos, que é Estevão, né? E alguns anos depois, bons anos depois, aqui está Paulo orientando a Timóteo como que deve escolher diáconos para a igreja, né? As voltas, né, que Deus permite que a gente viva. Amém? E aí o texto começa aqui no versículo, né? Primeiro ele fala dos bispos, tá? A Bíblia vai nós aprendemos, falando lá já de doutrina na Igreja Batista, né? De eclesiologia na Igreja Batista, quais são os oficiais da igreja? Pastores e diáconos, tá? Ou bispos e diáconos, tá? Bispo e pastor são palavras intercambiáveis, tá bem? São palavras sinônimas, por assim dizer, bispos e diáconos. Então, por exemplo, aqui em Filipenses 1, Paulo endereça a carta a quem? Bispos e diáconos, tá? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, tá? Ele endereça a carta aos bispos e diáconos, ou pastores e diáconos, tá? Que são os oficiais da igreja. Isso fica evidente mais uma vez em 1 Timóteo 3, que Paulo começa falando, 1 Timóteo 3, né? Ah, não, eu tenho Filipenses. 1 Timóteo 3. Aqui, né?
em que ele fala primeiro dos bispos, dos pastores, né, as qualificações dos bispos, né, e depois ele vai falar das qualificações dos diáconos. Por quê? Porque são os oficiais da igreja. Amém? Então, primeiro ele fala aqui dos bispos, dos pastores. E aí, depois, ele vai falar dos diáconos. Ele começa o texto com um semelhante, semelhantemente, ou seja, muito parecido, associando muito o trabalho e as credenciais que pastores têm que ter com as credenciais que diáconos têm que ter, tá? E aí ele vai dizer, eu estou pegando aqui uma versão mais tradicional, que é a revista e atualizada. Ele vai dizer, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, que é a mesma situação, deixa eu ver se eu abro outra versão aqui, que é a mesma situação lá de Atos 6. Lembra Atos 6? Atos 6, ele começa falando de boa reputação, né? E é isso, né? Então tá aqui, ó. Pá, 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 pá. Vou pegar a área também para ficar melhor. Ó, né? Ele começa falando aqui, ó, cheios de homens de boa reputação, né? E aqui em, oh meu Deus, só um minuto. Aqui, tá? E aqui em 1 Timóteo, ele começa dizendo: sejam respeitáveis. Ser respeitável é boa reputação, tá? Ou seja, ser respeitável, ou seja, é aquela pessoa que todo mundo respeita, tá? Que todo mundo respeita. E ele vai dizer de uma só palavra, ou seja, de boa reputação, ou seja, todo mundo confia no que ele fala, tá? Ele não é aquela pessoa que fala uma coisa e depois fala outra, né? A língua dobre, né? Ou seja, aquela a mesma língua que fala sim, fala não, né? E tal, né? Não, é um cara confiável, um cara de sim, sim, não, não, tá? Não inclinados a muito vinho, né? Eu costumo brincar, né? Pode gostar de um vinhozinho? Pode, um vinhozinho é maravilhoso, tá? Só não pode ser um bebum, né? Não pode ser alguém que não tem controle, tá? Alguém que é exagerado, tá? Não cobiçosos de sórdida ganância, tá? Não gananciosos. Por quê? Uma das coisas, é claro, nenhum crente pode ser cobiçoso de sórdida ganância, né? Mas especialmente um diácono vai lidar com recursos da igreja, vai lidar com dinheiro, vai lidar com doações, né? Então ele tem que saber, ele tem que ser generoso ao invés de cobiçoso, né? Porque se ele for cobiçoso, ele pode acabar se tornando um ladrão. Ele pode pensar mais em si mesmo do que nos outros. Aí ele recebe doações, ele pega as doações ao invés de distribuir as doações, tá? E aí ele vai continuar, né? Conservando o mistério da fé com consciência limpa, tá? Alguém que consciência limpa, alguém que honra Cristo na sua vida, né? Aqui só para fazer um paralelo, deixa eu pegar aqui, ó. Nova tradução da linguagem de hoje. Como é que ela vai colocar aqui, né? Eles devem se apegar à verdade revelada e ter sempre a consciência limpa, né? Ou seja, alguém que honra Cristo, alguém que dá bom testemunho, tá? Alguém que dá bom testemunho. Aí, versículo 10, primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. Né? Quando Paulo vai falar dos pastores, ele vai falar, não pode ser neófito, ou seja, não pode ser um novato. Ele não pode ter se convertido, né, há 3 meses e agora já ser um diácono. Não. Ele tem que ter uma jornada cristã, ele tem que ter uma vida com Deus, ele tem que ter um relacionamento de longo prazo. Por quê? Porque é só assim que se constrói uma boa reputação, tá? Não tem como, você não pode apressar as coisas, né? Primeiro eles devem ser provados e depois, se aprovados, que sirvam à igreja, tá? Aí vai falar da esposa do diácono, tá? Aqui na linguagem de hoje. O entendimento correto é que aqui ele não está falando da esposa do diácono. Olha só, a revista é atualizada. Aqui ele está falando das mulheres, ou seja, das diaconisas, tá? Não das esposas do diácono. Isso aí é uma crítica que se faz à linguagem de hoje. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Tá? Ou seja, de boa reputação, né? O diácono, ele volta a falar do diácono, né? Do homem. Ele deve ser marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, governe bem os seus filhos e a sua própria casa. A mesma coisa que se exige dos pastores, tá? Por quê? Ele não pode estar, já está no terceiro casamento, né? Casa divorcia, tem um monte de pastor assim por aí, né? Tá? Então, assim, é uma mulher, cara. É uma mulher, né? Ou seja, se assinar a marra-lata em mim, pronto, eu vou ser um, né? Não vou casar de novo, né? E se casar de novo, não posso mais ser um pastor, tá? Só posso estar no segundo casamento se a assinada estiver na glória, né? É isso, sabe assim? Então, são aqui as qualificações, né? E ele vai dizer, versículo 13: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aqui, certamente, ele está pensando em Estevão, né? Na intrepidez, na coragem de Estevão. E essa intrepidez, essa coragem, essa ousadia vem pelo bom desempenho do ministério, tá? Vem bom do bom desempenho do ministério. Então, aqui, basicamente é isso que ele vai falar. Ele vai dar aqui o quê? Apenas as qualificações dos diáconos, que não foge muito do texto de Atos 6, tá? Basicamente é isso. Basicamente é isso, tá?
Junto a isso, o que que nós temos na Bíblia? Nós temos o entendimento que diáconos são oficiais da igreja junto com os pastores, tá? É isso. Então, irmãos, é isso que a Bíblia ensina sobre diaconato. Esse é o básico do básico sobre ministério diaconal, tá? Não há nada mais na Bíblia para se ensinar sobre diácono, tá? O diácono é um servidor, né? Aliás, todo crente tem que servir, né? O próprio Cristo veio para servir e não para ser servido, tá? Mas o diácono é um servidor no sentido bem prático da palavra. Ou seja, há pessoas na igreja que podem estar sendo negligenciadas, desassistidas, que podem estar tendo necessidades que a gente poderia resolver e não está resolvendo. E isso gera insatisfação, isso gera murmuração dentro da igreja. Né? E os pastores, pela natureza do seu trabalho, muitas vezes não vão conseguir atender essas pessoas. Então, os diáconos surgem para auxiliar os pastores e atender às pessoas necessitadas na igreja. E é, obviamente, não apenas uma necessidade física, material, né? Às vezes, uma necessidade de relacionamento, de conversa, de aconselhamento, tá? Lembra? Diáconos precisam ser sábios, precisam ser cheios do Espírito Santo, precisam ser pessoas confiáveis, precisam ser pessoas com quem você pode falar qualquer coisa. Tá bem? E é, obviamente, como eles vêm para auxiliar os pastores, eles precisam estar em íntima relacionamento com o pastor, tá? Eles precisam caminhar junto com o pastor, sabe? Estar sempre disponíveis ao pastor, sabe? Até porque a função deles é facilitar o trabalho do pastor, ajudar, cobrir o trabalho do pastor. O pastor não consegue cobrir todos os espaços. Os diáconos vêm para cobrir aquele espaço que é especialmente no cuidado das pessoas. Amém? Amém? Isso aí, tranquilo, simples assim, tá? Não tem segredo. Eu acabei até repetindo muitas vezes aqui. Aí vamos para o diácono na Igreja Batista, tá? E aí, o diácono, sendo um diácono de uma igreja batista, ele precisa ter um entendimento básico do que é uma igreja batista, né? Primeiro, porque ele já está numa igreja batista há muito tempo. Então, né, se ele já está numa igreja batista há muito tempo, há vários anos, ele já conhece o que é uma igreja batista. Não tem segredo, tá? O que é uma igreja batista? Resumidamente, é uma comunidade de crentes, tá? Batizados por imersão, tá bem? Essa comunidade de crentes, ela é local e ela é autônoma, tá? Ela é autônoma. Uma igreja batista é uma igreja local autônoma bem diferente nesse sentido de igrejas presbiterianas, pentecostais e todas as outras. Tá? A única denominação em que as igrejas locais são autônomas é a Igreja Batista. Tá? Todas as outras funcionam de uma forma diferente. Tá bem? Essa Igreja Batista, como que ela se governa? Ela se governa por uma assembleia. Tá? Ela é congregacional e democrática. Ou seja, as coisas se resolvem pela congregação. É a própria congregação que escolhe os diáconos. Não é mesmo? Tá? E como que se resolve as coisas? Pelo voto. Tá? A maioria vota, aprova e as coisas se resolvem assim. Tá bem? Maravilha. Essa igreja tem duas ordenanças centrais, ordenanças ou sacramentos. A gente usa o termo ordenança, tá bem? Mas usar sacramento também não é um grande problema. Mas para não ter, né, não trazer confusão, a gente sempre usa o termo ordenanças, tá? Que é o batismo e ceia, tá? O batismo é a primeira ordenança, a ceia a segunda ordenança. O que é o batismo? Qual o significado do batismo? O batismo fala da nossa união com Cristo, tá? O batismo fala da nossa morte para o domínio do pecado e a nossa vida para Deus. O batismo fala da transformação que Jesus faz em nós, da nossa união com Cristo em sua morte e da nossa união com Cristo em sua ressurreição. Tá? O batismo traz essa mensagem. Jesus transformou a minha vida. E o batismo fala também de comunhão, porque o batismo é a porta de entrada para a igreja, né? Você não entra numa igreja através do batismo. Você crê em Jesus, é batizado, e ao ser batizado se torna parte de uma igreja, parte de uma congregação. Amém? A ceia fala do quê? Também a ceia fala da nossa união com Cristo, né? Mas basicamente a ceia é um memorial da morte e da ressurreição de Jesus. E nós celebramos a ceia para lembrar, para anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Tá bem? Então a ceia fala disso. A ceia é um memorial, tá? Que fala da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Qual é a função da igreja, tá? A igreja surge a partir da descida do Espírito Santo, tá? A partir da descida do Espírito Santo, e a função dessa igreja é basicamente adorar a Deus e pregar o evangelho. Qual é a função da nossa igreja? Adorar a Deus e pregar o evangelho. Todas as coisas que a igreja faz precisam se encaixar nessas duas coisas, tá? Falando especialmente da igreja batista. A igreja batista surge dos separatistas ingleses, né, lá na igreja anglicana, tá bem? Não tem nada a ver com anabatismo, tá bem? Apesar que muitos falam isso, tá? Não tem nada a ver com anabatista. Anabatismo é outra coisa, totalmente distinto, tá? É claro, havia anabatistas que se tornaram membros da igreja anglicana e que depois do movimento tomaram parte do movimento separatista que acontece dentro da igreja anglicana, de onde surgem muitas igrejas, muitas denominações, a principal delas a igreja batista, tá? Então, certamente, entre os primeiros batistas, haviam pessoas que haviam sido anabatistas, tá bem? Mas a igreja batista vai surgir
surgir necessariamente dentro da igreja anglicana, na Inglaterra. Essa igreja vai crescer muito, vai se expandir para os Estados Unidos, ela vai explodir nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os batistas se tornam a maior denominação protestante do mundo inteiro, e dos Estados Unidos vêm missionários para o Brasil e começam, né? William Buckbebe é o primeiro deles, e começam a pregar o evangelho em Santa Bárbara, no interior de São Paulo, depois vão para Salvador. Em Salvador vão formar ali a primeira igreja batista brasileira de todo o Brasil, tá? E depois vão para o Rio de Janeiro, vão para o Nordeste, né? E depois vão chegar a Belo Horizonte, de Belo Horizonte vão chegar até Vespasiano. Amém? Então, essa é a expansão da igreja batista. Gente, esse é o básico do básico sobre ministério diaconal. Tá bem? A partir daí, a gente vai desenvolvendo outras questões, mas isso aqui é o básico do básico. Certinho? Que Deus te abençoe. Se você é um diácono, que Deus te abençoe. Se você tem dúvidas sobre o ministério diaconal, pode comentar aqui, pode me mandar uma mensagem. Vamos conversar sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite muito em nome de Jesus.